o Ministério, gente, da Agricultura e Pecuária suspendeu 2 lotes da vacina Excel 10, depois que foram identificados efeitos adversos em animais vacinados. No Piauí, que é nosso estado vizinho, mais de 100 animais, entre bois, cabras e ovelhas, acabaram morrendo. E aqui no Ceará nós tivemos um registro aí de pelo menos 20 mortes de animais lá em Lavras da Mangabeira, na região do Cariri. Nós vamos conversar a partir de agora com o diretor de Sanidade Animal da ADAGRE, o Amorim Sobreira, que vai nos trazer informações de como é que estão as apurações, as investigações desses casos aqui no estado do Ceará. O que é que se sabe até o momento sobre os registros aí desses casos, que provocaram essas mortes de animais? Alânio, nós tivemos aí, que nós temos um grupo, um grande grupo aqui da defesa agropecuária no Brasil, e conversando aí com os colegas lá do Piauí, eles levantaram e perguntaram para nós se estava acontecendo também mortalidades aqui, e até aquele momento não, isso já tem mais ou menos alguns dias, né? E agora, no último dia 19 de agosto, nessa semana mesmo, nós tivemos a primeira notificação. E aí, por acaso, a gente suspeita também que seja o mesmo problema, levantado pelos colegas do Piauí, que foi exatamente aí a aplicação da vacina. Então, o Ministério da Agricultura, ele lançou uma nota, para todos os estados que fazem defesa agropecuária, e o estado do Ceará faz a defesa aqui através da ADAGRE, para que a gente pudesse fazer um estudo mais avançado nisso, ou seja, para ver se tem outros casos aí de mortalidade, e para notar também se existe essa relação com a aplicação da vacina. Então, esse caso de Lavra da Mangabeira teve a aplicação da vacina, e outros que nós estamos aí entrando em contato também tiveram. Qual é a nossa atitude agora, Alane? É exatamente fazer barrar, vamos dizer assim, a venda dessa vacina, Então, todos os nossos técnicos, auditores, já foram visitar as revendas veterinárias aí espalhadas pelo estado, as distribuidoras, exatamente para a gente fazer uma apreensão cautelar, Ou seja, para que a gente, até que se resolva esse mal-entendido, se foi realmente a vacina, se não foi, a gente vai fazer essa apreensão cautelar para que não aconteçam mais mortes, desses animais. Nós estamos conversando com o Amorim Sobreira, diretor de Sanidade Animal da ADAGRE, trazendo, gente, esses importantes esclarecimentos, É importante demais a gente frisar isso, essa medida, que foi adotada aí pelo Ministério da Agricultura e Agropecuária, de suspensão desses lotes da vacina. E, claro, acontece isso aqui nos órgãos que representam a atividade agropecuária do nosso estado também. É uma medida cautelar, Já há muito alarde aí nas redes sociais, as pessoas associando a outras questões, e é importante demais você trazer, Amorim, essa informação para a gente poder esclarecer, para o nosso ouvinte e telespectador. É uma medida cautelar, uma medida emergencial, para evitar aí que outros casos aconteçam até que se conclua realmente a investigação. E a suspeita, até o momento, Amorim, de o que pode ter provocado essas reações, ou ainda é muito precoce a gente trazer algo nesse sentido? Essa vacina, Alânio, ela serve para prevenir uma doença chamada clostridiose. Aliás, são doenças, E aí a gente conhece algumas clostridioses aí, como tétano, botulismo. Isso são clostridioses, Uma delas, algumas delas. Então, essa vacina serve para isso. E ela pode ser aplicada em caprinos, em ovinos, em bovinos e em suínos, Então, esses casos de mortalidade, nós só temos notificação ainda em caprinos e ovinos. Em suínos, tudo normal. Em bovinos, também tudo normal. Então, o que é que o Ministério da Agricultura está fazendo nesse momento? Além dessa medida que nós tomamos a nível estadual de fazer essa apreensão cautelar, o Ministério da Agricultura tem técnicos hoje dentro do laboratório para saber, do laboratório que fabrica lá a vacina, para saber o que é que aconteceu ali na planta de produção, o que é que acarretou essa mortalidade dos animais, para poder investigar, para saber realmente se foi isso que aconteceu, se foi a vacina. Então, quem fiscaliza os laboratórios é
o Ministério da Agricultura, né? Esses laboratórios que fabricam essas vacinas. E isso é um dado importante porque a gente precisa ter a certeza de que realmente foi a vacina, né? Porque se não foi a vacina, se foi um outro problema aí, uma coincidência, a gente precisa também esclarecer isso para o consumidor, né? É muito importante a gente tomar essas medidas. Perfeito. E só para a gente concluir aqui o nosso bate-papo, Amorim, essa medida, como você disse, é cautelar, né, de suspensão da venda dessas vacinas. Eu vou até repetir aqui para você, a Excel 10. Mas há alguma estimativa de período para isso, Amorim? É por período determinado que vai ficar suspenso? Essa vacina ela pode voltar a entrar em circulação? Explica para a gente um pouquinho do que já se sabe, né? Ou a expectativa em relação a esse trâmite aí. Claro, dependendo das decisões do Ministério, mas é importante também que a gente traga isso até para orientar os nossos criadores de animais, os donos de rebanho, né? Nossos ouvintes aqui, principalmente no interior, tem muita gente que tem os seus respectivos rebanhos e fica com aquela preocupação, né? Então, gostaria que você falasse disso também. Tá. Então, quais são as medidas, né? Assim, a partir de agora. Então, a primeira coisa é identificar o problema, ou seja, nós vimos que existe uma semelhança na mortalidade dos animais aqui no estado do Ceará, lá no Piauí, né? Porque utilizaram a vacina, isso pode ser um indício da mortalidade. Então, a primeira coisa que a gente faz é suspender o comércio desse produto. Quem já comprou, que adquiriu, não vacine agora os animais. Espere, tá certo? Para que as medidas sejam tomadas posteriormente, que pode ser até a devolução da vacina, a troca por outro lote. Lembrando, Alânio, que são exatamente dois lotes, né, que foram os identificados com esse problema, que é o lote 16 de 2024 e o lote 18 de 2024, né? Então, esses lotes são identificados nos frascos, lá bem direitinho. Então, o que é que o Ministério está fazendo agora? Está fazendo a investigação na origem, ou seja, lá na fábrica, para saber se houve alguma mudança lá de protocolo, né, na fabricação dessas vacinas, para saber se isso pode ter causado a mortalidade dos animais. Então, a medida agora é a gente aguardar, tá certo? Para poder não ter a possibilidade, né? De que outros animais venham a óbito. Então, quem já comprou a vacina não utiliza e quem não comprou ainda não vai mais poder comprar porque já está apreendida, né? Até uma medida que vai dizer assim, olha, não tem problema, não é a vacina, não foi a vacina, enfim. Nós estamos aí aguardando. Não temos prazo, né? Do jeito que você perguntou, quanto prazo eu vou ter para poder isso ter um fim? Nós não temos prazo. Se isso vai depender da ação que está sendo lá no laboratório, né? Lá no laboratório que fabrica a vacina. Enfim, vamos aguardar alguns dias aí para a gente poder ter uma certeza. Perfeito, tá aí então as informações, orientações e os esclarecimentos trazidos pelo Amorim Sobreira, diretor de Sanidade Animal da Adagri, a quem a gente agradece pelo espaço mais uma vez aí na agenda. Muito obrigado, viu, Amorim? Até uma próxima, bom final de semana. Nós estamos às ordens, conte conosco aí sempre.